Vamos estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. E o tema, eu quero que você diga bem alto comigo, diga: a alegria em tempos difíceis. Na leitura oficial nós fizemos menção no texto base, registrado no livro de Neemias, no capítulo 8. Ali pela manhã nós lemos do verso 1 ao verso 12, mas para ganharmos tempo, devido ao tempo, vamos diretamente ao verso 10, que diz assim: disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor... Aí a gente vai fazer uma mudança. É a minha força. Diga: é a minha força. E agora diga para o irmão que está ao seu lado: é a tua força. E agora diga bem alto: é a nossa força. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido, que esta manhã, ó Pai, possamos, Senhor, mergulhar na Tua Palavra de uma maneira que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu sou dependente de Ti, preciso de Ti, e de maneira alguma, ó Pai, eu quero falar algo que seja do meu coração, da minha mente, do meu intelecto, mas que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nesta manhã, falar em cada coração, em cada vida. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga. Aqui, dando um breve relato do contexto em que foi escrito esta passagem. Neemias era copeiro do rei, que havia sido levado em cativeiro para a Pérsia, né? Hoje a gente está ouvindo falar muito do Irã, o atual Irã. E quando o povo de Deus foi levado para aquela região, pessoas chaves de Judá foram colocadas ali para servir ao rei Artaxerxes. E Neemias servia ao rei na função de copeiro. Ali na fortaleza de Suzã, capital naquele momento do Império Persa. E apesar de estar em uma posição confortável, e apesar de estar numa posição, posso dizer, de luxo, porque ele vivia no palácio juntamente com ali os demais que serviam ao rei. Então ele tinha um local adequado para dormir, ele tinha comida boa, ele tinha um momento ali que ele podia, né, se refastelar nas doçuras, nos prazeres do palácio. Mas o seu coração permanecia ligado a Jerusalém. O seu coração permanecia ligado à sua terra, a terra de seus pais, a terra de Abraão, de Isaac e Jacó, a capital ali estabelecida por Davi em Jerusalém. E um certo dia, o cativeiro já estava meio que se afrouxando, e um belo dia, ele recebeu a visita de Hanani, seu irmão, e de outros judeus vindo de Judá. E ao perguntar sobre a situação que se encontrava aqueles que haviam sobrevivido ao exílio e como estava a cidade de Jerusalém, Neemias recebeu a notícia preocupante, pois os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam derrubados, os portões estavam queimados e o povo vivia em grande miséria e desprezo. E ao ouvir aquela situação, Neemias se colocou de joelhos e começou a chorar profundamente comovido. Ele chorou, jejuou e orou ao Deus dos céus, ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, reconhecendo os pecados do seu povo e intercedendo em favor daquele povo. E ele pediu ao rei que ele voltasse a Jerusalém para poder reconstruir a cidade de seus pais. E após ser autorizado a retornar, ele recebeu uma carta
para que no caminho ele não fosse de alguma maneira impedido na sua missão, e recebeu o título de Tirzata. Tirzata é uma palavra persa que significa governador. Diga governador. Então Neemias, aquele que servia no palácio, como copeiro, como empregado, ele é enviado a Jerusalém com o cargo de governador, para representar ali o rei da Pérsia na província de Judá. Ele tinha autoridade política e ajudou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele havia retornado do exílio e os muros estavam derribados. Os muros significam segurança. Os muros de Jerusalém significam que o inimigo não pode tocar, que o inimigo não pode fazer aquilo com que ele quer na vida daquele povo. E da mesma maneira, o Espírito Santo te cerca nesta manhã, te protegendo, te cuidando, te guardando. Mas a situação era difícil. Eu te faço uma pergunta, você não precisa responder para mim, mas responda para você. Você já teve que sorrir em meio à dificuldade? Você teve já que soltar um sorriso em meio aos problemas? Quantos já tiveram que fazer isso? É uma situação complicada, é uma situação difícil. Mas quando nós sabemos que a nossa verdadeira alegria, ela não vem das circunstâncias, ela não vem daquilo que nós recebemos de bom, mas a alegria verdadeira, ela vem daquele que está no nosso lado no momento da dificuldade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não está sozinho. Mas diga como profeta de Deus, você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está com você para te ajudar, porque esta é a verdadeira alegria de todo aquele que serve a Deus verdadeiramente. Não são as circunstâncias, mas é aquele que está com você em meio às circunstâncias e em meio à dificuldade. E aqui vem o primeiro tema da nossa mensagem nesta manhã. Diga: a alegria do Senhor surge no arrependimento e no recomeço. O povo chorava. Quando Neemias chama Esdras, que era o sacerdote, e diz: vamos começar aqui a lembrar a lei do Senhor, o que o Senhor nos disse ali no passado aos nossos pais. E aí o povo começou a ouvir a lei do Senhor, e os levitas começaram a explicar o que a lei significava. E aí veio um sentimento de arrependimento, veio um sentimento de contrição diante do povo. E o povo começou a chorar, e o povo começou a perceber os seus pecados, o povo começou a perceber os seus erros. E porém Neemias e Esdras e os levitas disseram: hoje é o dia que o Senhor preparou, hoje é o dia consagrado ao Senhor, hoje é um dia santo, hoje é um dia para que vocês se alegrem, não fiquem tristes por tudo que vocês viveram, mas comecem a contemplar aquilo que vocês vão começar a viver a partir deste momento, a partir daquilo que o Senhor está fazendo aqui em Jerusalém, aquilo que está sendo reconstruído fisicamente, os muros, as portas, é o símbolo daquilo que está sendo reconstruído dentro de você. Você está entendendo? Dê glória a Deus nesta manhã. O Senhor usou Neemias para reconstruir os muros, o Senhor usou Neemias para reconstruir as portas, mas aquilo era símbolo daquilo que estava sendo reconstruído dentro do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E em vez de alegria, Deus incentiva para que nos alegremos diante da tristeza, pelo perdão da restauração, pelo perdão do arrependimento. O arrependimento genuíno gera uma tristeza momentânea. O arrependimento genuíno gera uma contrição naquele momento, porém gera eterna alegria futura. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, quando somos confrontados com os nossos pecados, quando somos confrontados com os nossos erros, e hoje em dia nós vivemos numa sociedade que não gosta de ser confrontado com aquilo que faz de errado.
ela quer receber uma cabecinha aqui, um chameguinho, né? Um cafunézinho. Não, meu querido, não, meu lindo, mas o Senhor nos confronta nesta manhã dizendo: se arrependam dos vossos pecados e recebam a alegria plena que vem dos céus. O arrependimento genuíno gera tristeza, mas abre o caminho para a alegria do perdão. O povo chorava ao ouvir a lei. Deus o chamou à alegria por causa do perdão e da restauração. Arrependimento sincero gera uma tristeza temporária, mas abre espaço para uma alegria eterna. Coloca aí o livro de Salmos, capítulo 30, verso 11 e o 12. Diz assim, no 3, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Tornaste, tiraste e me cingiste. 12. Para que? E não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Converteste o meu pranto em dança. Se você está chorando nesta manhã, saiba que o Espírito Santo está aqui colhendo cada lágrima que você derramou. E cada lágrima, como diz aquele hino antigo da Cassiane, cada lágrima para Deus é uma frase. Talvez você não consiga orar com palavras, mas as suas lágrimas estão sendo recolhidas pelo Senhor e sendo levadas diante do trono de Deus. E cada lágrima é um pedido de oração. Cada lágrima, louvado seja o nome do Senhor, é algo que o Senhor irá responder no tempo certo. Não é no seu tempo, não é na sua maneira, mas é no tempo que Ele estabeleceu para a tua vida. Se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aí no livro de Lucas, no capítulo 15, verso 7, Jesus dizendo que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria da salvação tem que estar constantemente na nossa vida. Quando nós começamos a nos abater pelas situações, pelas dificuldades da vida, nós temos que focar na cruz de Cristo, porque foi a salvação dele que nos garantiu a alegria da nossa salvação. E muitas pessoas muitas vezes olham para a gente e falam assim: vocês são muito orgulhosos, porque vocês dizem que somos salvos. Mas a questão é, nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos pela nossa conta bancária. Eu não vou ser salvo porque eu sou bonitinho, porque eu sou alto, ou porque eu sou gordo, ou porque eu sou magro. Eu vou ser salvo por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, e eu reconheci esse sacrifício. E esse reconhecimento me traz uma alegria espiritual, uma alegria que não passa, uma alegria que não vão ser as circunstâncias ou os problemas que irão impedir a minha boca de se abrir e louvar aquele que morreu na cruz pelo meu lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso? O segundo item diz: a alegria do Senhor, diga forte, a alegria do Senhor é a nossa força em meio à adversidade. Diga: a alegria que me fortalece na adversidade. É coisa de louco, gente. Isso não é normal. Crente não é gente normal. Por isso que o povo olha para a gente e fala: não, esse povo é doido. Porque nós somos doidos mesmo, porque a palavra diz que o evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. Como que nós vamos nos alegrar em meio às dificuldades? Como que nós vamos nos alegrar em meio aos problemas da vida? Por que vocês fazem isso? Porque nós entendemos que a luta faz parte da nossa trajetória, e nós somos peregrinos nessa terra. Nós não viemos para ficar aqui, mas nós somos criados e fomos criados para morar eternamente com o Senhor. Se você acredita nessa promessa, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Apesar das lutas para reconstruir Jerusalém, o povo venceu. Neemias chegou lá e começou a receber de todas as formas recados, mensagens: você não vai conseguir, você vai parar no meio, você está brincando, você está louco, vai reconstruir tudo isso daí, de maneira alguma vocês vão conseguir. Mas ele tinha um foco. Diga: eu tenho um foco. Diga mais forte: eu tenho um foco.
que é vencer as dificuldades com alegria. Porque também não adianta ficar mais na dificuldade, né? Quando eu era criança tinha um desenho lá da hiena, que ela ficava, ó vida, ó céus, ó azar, né? Eu sabia que não ia dar certo, ó vida. Não adianta caminhar em meio a dificuldades reclamando. Mas levante a sua cabeça e olhe para o alto de onde vem a tua esperança. E diga, eu já venci. Em nome daquele que venceu na cruz. Eu já venci em nome daquele que pagou o preço na cruz do Calvário. Eu já venci e o meu coração se alegra em meio às dificuldades, porque Jesus garante a minha vitória. Você pode aplaudir a Jesus nesta manhã. Ele garante a tua vitória. Ele te dá força em meio às dificuldades. Neemias não disse que a força vem da disciplina, da estratégia ou da coragem, mas a nossa força vem da alegria do Senhor. E o Senhor se alegra conosco quando nós nos posicionamos, quando nós paramos de ser vitiminha, paramos de ser coitadinho e nos levantamos em autoridade através do Espírito Santo e dissemos que somos mais do que vencedores por aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando Deus olha para a gente e vê uma atitude corajosa, vê um espírito corajoso, um espírito não dobre, né? Um espírito que não se cansa de qualquer maneira, mas um espírito cheio de autoridade dos céus, ele se alegra. Aí, quando a gente se posiciona, aí está o segredo. A luta para quando a gente se posiciona, sim ou não? Não. Aí que o inimigo se levanta, aí que a oposição, ela vem com mais força, para tentar nos parar, para tentar te parar, para tentar me parar, para que nós não consigamos atingir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor nesta manhã nos diz, que a alegria dele te basta. Por isso que muitas vezes em meio à dificuldade você dobra o seu joelho e começa a sorrir. É por isso que muitas vezes em meio às dores, às lutas, à enfermidade, você olha para o céu e contempla a grandeza de Deus e sorri e se alegra. Porque você sabe que o Deus que criou todas as coisas, que criou a minha vida, que criou a sua vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que Ele prometeu sobre você. Você acha que essa enfermidade é muita coisa para Deus? Não é nada diante de um Deus Criador todo-poderoso. Você acha que essa luta que você está passando, este problema financeiro, essa porta fechada, essa luta na tua família, aquilo que você está vivendo é grande para o teu Deus? Nada é impossível para o teu Deus. Se alegra no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Se alegra no Senhor, porque Ele tem guardado a tua alma para que não pereça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga, a alegria de Deus é um combustível para a minha vida. O mundo oferece alegrias passageiras, prazeres, status, mas tudo isso se acaba. Como diz Salomão, tudo isso é vaidade, é vazio, não tem nada em si. Mas aquele que permanece em Deus, este se fortalece através da alegria que vem dos céus. Quando vamos para a palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas estavam na prisão. Eles haviam pregado o evangelho e ao libertarem aquela menina que adivinhava as coisas, o chefe dela não gostou, o patrão dela, né, não gostou, e aí denunciou eles foram presos, foram para a prisão. E ao chegar na prisão, foram açoitados, foram humilhados, foram jogados dentro da cela, foram trancafiados dentro da cela. E ao chegar ali naquele lugar, diante daquela adversidade, diante daquela situação, ao invés de reclamarem, eles abriram a sua boca para cantar louvores
mesmo machucados, mesmo feridos, eles não reclamaram, mas começaram a adorar ao Senhor, em meio ao problema. Eu vim te incentivar essa manhã. A mesma energia que você gasta para reclamar, para maldizer, é a mesma que você vai usar para adorar. Veja o livramento do Senhor. E quando eles começam a cantar, eu não sei qual foi o hino que eles cantaram. Pode ser: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e o mar, e o céu todo estrelado, vem confirmar a tua criação. Eu acho que nesse momento, aí começou a tremer as portas da cadeia. Então minha... Aleluia. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E aí eles começam a cantar e as paredes começam a tremer. As correntes que prendiam suas mãos e seus pés são estouradas por um poder sobrenatural. E a partir daquele momento, aquilo que era opróbrio, aquilo que era maldição, se transforma em bênção. E naquele momento, ao verem aquele sobrenatural acontecendo, todos aqueles que estavam juntos se assombram e começam a glorificar ao Deus de Paulo e Silas. Então eu venho te convidar nesta manhã, ao invés de reclamar, abra sua boca para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos mais à frente, o tempo não nos espera. O item 3 diz: a alegria do Senhor, diga, a alegria do Senhor nos mantém esperançosos. Diga, a alegria que sustenta a esperança. A alegria verdadeira não é fechar os olhos para os problemas. A alegria verdadeira não é fingir que o problema não existe. Não é fazer de conta que está tudo de boa, está tudo bem. A alegria verdadeira é ter esperança nas promessas de Deus para as nossas vidas. Mesmo em meio à espera, mesmo em meio à dor, muitas vezes mesmo em meio ao silêncio de Deus, a alegria, ela se renova pela presença poderosa do Espírito Santo. Coloca aí Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos 15, 13. Vamos ler. No 3. Isso. 1, 2, 3. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A alegria do Senhor sustenta a nossa esperança. Enquanto esperamos a resposta, enquanto estamos esperando a nossa cura, enquanto estamos esperando portas abertas, se mantenha esperançoso diante do Senhor, porque mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às perdas, há um consolo, há uma esperança e há uma promessa para aquele e para aquela que esperam o Senhor. Ana, a mãe de Samuel, chegou no templo chorando, porque não conseguia gerar filhos. E naquela época, não gerar filhos era como se fosse uma sentença para a mulher, uma maldição. E ela entra ali no tabernáculo
e começa a orar ao Senhor, e o seu coração triste, o seu coração abatido, o seu semblante triste. Mas quando ela recebe do Senhor, através da vida do profeta Eli, do sacerdote Eli, o seu rosto já não era mais o mesmo, porque aquele semblante triste deixou, e o semblante de esperança encheu o coração de Ana. Em João 16, 22 diz assim: agora vocês têm tristeza, mas eu os verei outra vez, e se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Levante a sua mão e diga: ninguém vai tirar a alegria do Senhor da minha vida. Se coloque de pé, já vamos terminar. O 4, último item. Diga: a alegria que transborda em generosidade. No verso 10 que nós lemos do capítulo 8 de Neemias, ele diz assim: Neemias mandou o povo comer, beber, repartir. A verdadeira alegria nos tira do individualismo e nos convida à comunhão. O povo celebrou comendo, bebendo e repartindo. A alegria do Senhor diga após mim: a alegria do Senhor gera gratidão, partilha e comunhão. A alegria em Deus nos torna pessoas gratas e generosas. A alegria do Senhor, louvado seja Deus, mesmo em tempos difíceis, faz com que nós possamos, louvado seja Deus, colocar as nossas fazendas, aquilo que nós temos de melhor, para abençoar outras pessoas. Era assim na igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, verso 46 e 47, ele diz assim: a igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, partiam o pão com alegria e singeleza de coração. Você pode ler comigo o 46? Diga: 1, 2, 3. E perseverando e partindo o pão, comiam. Você vai receber uma alegria tão transformadora nesta manhã, que essa alegria que você vai receber não vai ser só para você. Como diz o Salmo 23, você vai transbordar. Essa alegria vai transbordar tanto para um lado como para o outro. A alegria do Senhor, ela brota do arrependimento e do recomeço. Ela fortalece em meio às dificuldades. Ela sustenta a nossa esperança e se expressa em celebração e generosidade. A alegria, ela não é uma emoção. A alegria é um fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. Então nesta manhã, eu te convido, assim como eu desafio muitas vezes quando eu prego, a você amar mais, eu te desafio a se alegrar mais em meio aos problemas e às dificuldades. Porque a alegria que vem como emoção, ela é superficial. Mas a alegria que vem do céu, ela é firme e duradoura e sustentadora. Meu irmão, tem de bom ânimo. Jesus disse que neste mundo nós teríamos tribulação, teríamos aflição. Então o negócio, sabe o que é? É aceitar que a vida é difícil, que a vida é dura, que tem problema mesmo, e se levantar e não alimentar o problema, mas se alegrar e se esperançar nas promessas que Deus tem feito para cada um de nós. Coloca aí, para terminarmos, Romanos capítulo 12, verso 11. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Pode continuar, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 15. Abençoai, 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É difícil, não é? Vamos fazer uma pausa aqui, é difícil, não é?
Quando alguém faz um negócio para você, você quer mais é que a pessoa, né, vá para o espaço. Mas Jesus nos convida, porque a alegria verdadeira, ela vem quando nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Aí o 15 para terminar: alegrai-vos e chorai. Sabe uma coisa? É mais fácil você chorar com os que choram, né? Ainda mais nós que somos brasileiros, somos latinos, nós temos muito sentimentalismo, né? Então quando você vê alguma pessoa chorando, geralmente quando eu vejo alguém chorar, né? Às vezes eu nem sei porque a pessoa está chorando, eu choro também. A dificuldade maior é se alegrar com a vitória do teu irmão. A dificuldade maior é você se alegrar quando alguém está dando certo. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Porque chorar com o que chora é fácil. A gente é sentimental, a gente chora mesmo. Mas com aquele que está vencendo, muitas vezes você queria que ele não vencesse, mas o Senhor te convida a se alegrar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio àquilo que você não acredita que aquela pessoa mereça. Se alegre na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero te dizer nessa manhã, para que você que está chorando, para você que está triste, dá um dói, dá um dó sem dói. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, oh, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Diga: não chore. Aleluia. Levanta. Principalmente Jesus. Deus mandou te dizer que vai. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Receba a alegria dos céus nesta manhã. Vai passar. Se alegra. Levanta a sua mão e glorifica nesta manhã. Ele te traz alegria em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às dores. O nosso Deus é poderoso e fiel.